A intolerância religiosa começa muito mais cedo no sistema religioso protestante do que em qualquer sistema. Karl Marx citou que a religião é o ópio do povo. E como essa frase se situa no contexto da intolerância? Como um socialista alemão que criticou o capitalismo e fundou os preceitos do comunismo pode nos conduzir a uma verdade acerca da nossa essência? Será que essa alienação produzida pela religião pode realmente nos conduzir a uma intolerância? Afinal, a religião nos faz bem ou mal? Vamos descobrir? Meu nome é Jaqueline Maria, eu sou advogada e quero conversar com vocês sobre intolerância religiosa. Quando Marx citou que a religião é o ópio, como cristã e protestante, conhecedora de um mínimo de história, odiava a ideia de estar enebriada por uma pseudo-intelectualidade. Quem era esse cara que nem engolia minha fé? E eu, que misturava o senso da religião com a sociedade, como poderia ter contextualizado toda essa fala dele? A complexidade dos elementos de ordem social, cultural e econômica que constituem a religião não permite que nós a abordemos de maneira simplista. A maneira como convivemos com todos os elementos religiosos, seus objetos de culto, sua religiosidade no cotidiano é tão multifacetada quanto as possibilidades de análise. Você já parou para pensar em quantas coisas a religião ela aborda? E o que é relevante nós analisarmos como esse conjunto de relações e especificidades? Afinal, as manifestações culturais que abarcam a religiosidade e o que está ou não associado à religião e à religiosidade? Você já parou para pensar em tudo isso? É muito complexo se nós pararmos para pensar de maneira rápida. Vamos refletir? Vou começar do começo. Tendo em vista, que a educação ela é o processo de formação dos indivíduos e que permite à sociedade os meios de elaborar os seus projetos culturais, haja vista que as escolas elas são ambientes suscetíveis à cultura, o campo educacional ele torna-se um elemento de disputa política ideológica, e nós sabemos disso, Nós temos discutido bastante isso em muitos países e também no Brasil. E numa análise de todos os países, nós podemos dizer que no nosso país isso ainda ficou mais evidente após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, isso em 1988. Você já parou para analisar o que a Constituição Federal ela preceitua? Eu vou falar para vocês algumas características e depois eu cito o artigo. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esse é o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. E o ensino religioso de matrícula facultativa vai se constituir a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Isso quem preceitua é artigo 210, parágrafo 1º, e é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou suas representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público.
Esse é o inciso primeiro. Inciso segundo, recusar fé aos documentos públicos. Inciso terceiro, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Esse é o artigo 19, incisos 1, 2 e 3. Tendo em vista que a educação é o processo no nosso país de difusão, né, da cultura ali, isso aí que ficou evidente na nossa Constituição, é muito importante nós garantirmos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos e dizer-lhes que é, sim, uma forma de intolerância toda ação ou reação que não coadune com o que a Constituição Federal diz. A partir de um momento em que uma criança, eu mesma fui ensinada às vezes a zombar de algumas coisas, não ensinada, mas repetindo condutas de adultos, né? Que eram de práticas intolerantes, eu suprimia o direito de outros cidadãos de exercer a sua fé, a sua liberdade de culto. Quantas e quantas vezes nós não fomos ensinados por alguns líderes religiosos a rejeitar aquela pessoa que batia na nossa porta, rejeitar até a convivência com eles de maneira harmoniosa. Porque uma coisa é você não sentar à mesa, como a Bíblia, né, que a gente tem como regra de fé e conduta na nossa religião, como a Bíblia diz. Nós não sentarmos à mesa com quem não coadune do mesmo pensamento. Que significa o quê? Trazendo aqui, trocando em miúdos, significa a gente não levar em consideração, muitas vezes, numa convivência, as diferenças da criação, as diferenças dos dogmas religiosos, nós sabermos quais são as nossas pautas, sabermos quais são as nossas garantias no ordenamento interno da nossa religião. Mas quando a Bíblia fala que, se possível, tenha paz com todos, nós também temos que ressalvar esse direito às pessoas diferentes que tenham essa liberdade de culto e essa liberdade religiosa. E nós temos também, posteriormente, a promulgação da Lei 9394 de 96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, a LDB, que a questão da religião ganha um aspecto ainda mais complexo, porque além da Constituição Federal, que garante, né, a liberdade e reafirma a liberdade de culto e das confissões religiosas no país, com a LDB, a religião passa a fazer parte da formação cidadã e ganha seu aspecto, o seu espaço junto aos parâmetros curriculares. Isso é importante a gente ressaltar. Os parâmetros curriculares nacionais, que é o PCN, de acordo com o PCN, embora ainda não tenhamos uma definição da responsabilidade pela manutenção desse ensino religioso, nós temos aí toda essa questão para discutir. E o ensino religioso nas escolas, ele é matéria facultativa. E em 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é compatível que o Estado, mesmo laico, em que nós vivemos, ele possa ministrar aulas de ensino religioso confessional, ou seja, de uma ou mais religiões específicas. Mas você já pensou para que tudo isso? Isso consiste numa exposição das doutrinas e como suas práticas, sua história, aplicabilidade muda, transforma as dimensões sociais de diferentes religiões. Também respeitando as posições não religiosas, como ateísmo, agnosticismo, sem qualquer tomada de partido por parte dos educadores, o que hoje é muito difícil. Eu mesma fui ensinada, o ensino religioso na minha escola foi por uma pessoa que professava uma certa fé.
e que ia de encontro ao que eu era ensinada na minha casa. Mas ela sabia separar direitinho o público do privado. E o que isso faz com a sociedade, né? Qual é a relevância? Ela transforma para que eu e você, quando encontramos os diferentes, não sejamos as pessoas do comentário da Anitta, na foto que ela colocou com o pai de santo, que é da religião de matriz africana. Como cristã protestante que eu sou, todos os dias eu fico me reavaliando. O quanto das minhas formas de expressar, da minha fé, conduz a críticas ferozes do meu semelhante, do meu igual. Será que o Jesus que eu acredito, o verbo vivo, a palavra de Deus em exercício, concorda com esse ou aquele posicionamento que eu tomei? Nesse caso, eu entendo que o Jesus que eu creio não precisa de qualquer defesa, ou que eu aponte às pessoas que eu entendo, o que eu entendo ser melhor para mim, no meu privado aqui. As liberdades e garantias individuais são equiparadas ao livre-arbítrio da Bíblia, que é o preceito básico da fé cristã. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, diz que eu não faço ou deixo de fazer algo por mero medo do inferno, mas sim por amor a Deus, por entender a graça de Deus como um favor imerecido e que me garante também o perdão. Mas não é uma liberdade para eu pecar. Então eu entendo que o exercício da fé de outras pessoas só compete a elas. Eu não serei eleita a porteira do céu e não sei quem vai ou não para lá. Ué, mas como fica o fato de a religião ser o ópio do povo? Pois é, eu fui ensinada errado. Porque Karl Marx, ele acreditou que para libertar o homem da religião, aquela religiosidade que nós vemos nos comentários, apenas isso, precisamos libertar o homem do tipo de vida que o leva a ansiar pela religião. Como a religião foi constituída, você sabe? Quais ilusões você precisa sustentar para acreditar que o sistema religioso irá te salvar, te libertar? Marx fala que a religião é produto de um homem explorado, oprimido, que busca aliviar as suas dores sociais e consolar as suas frustrações na religião. E eu, como cristão protestante, reafirmo que as religiões neopentecostais muitas vezes fazem esse desserviço ao pensamento crítico. Agora essa vitória, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vir você na bênção, vai se arrepender. Estará na plateia e você reinando, incólume, olhando aquela pessoa de um lugar superior. As pessoas acreditam que há um triunfalismo contido nos cânticos de salmos e referem-se a Jesus que se entregou na cruz como cordeiro mudo. É como se esses dois contextos antagônicos por si só se encontrassem no Evangelho, o que eu não consigo visualizar. Como pode esses dois contextos antagônicos por si só coexistirem? Que o Jesus sacrificado por um sistema religioso totalmente fora do que nós pregamos hoje poderia coexistir. O fato de haver um paraíso fora do contexto do agora, de um céu sem precisar lutar pelos direitos sociais aqui, pois o mundo jaz no maligno, isso sim enebria o povo. Hoje olhamos para essas palavras de Marx e repensamos nossos valores meramente religiosos. Ele falou para um sistema violento que buscava transformar a sociedade pelo medo, pela força superior, o medo da força superior. Se você ler sobre os padres jesuítas, algumas coisas que aconteceram, você vai ter um aspecto maior. E Marx, ele não apregou o ateísmo, mas uma questão privada, íntima, pessoal, livre para crer ou não. Ao afirmarmos que o Estado é laico, não estamos indo de encontro à Bíblia Sagrada e os seus ensinamentos. Estamos apenas trazendo a lucidez, afirmando que o indivíduo é livre para crer ou não, com liberdade e consciência de si mesmo,
tolerância, respeito. Nesse dia 12, agora que passou, de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. Eu comemoro particularmente o meu encontro com esse conjunto de livros. Você sabe o significado da palavra Bíblia? Pois é, esse conjunto de livros transformou a minha visão. Só que eu posso dizer que o meu encontro maior foi com Jesus, verbo vivo que não impôs nada. Disse que batêssemos as nossas sandálias se por acaso não desejassem ouvir o que ele dizia. E cá entre nós, ele ainda dizia por parábolas. Você já parou para pensar nisso e a razão disso? A religião não pode suprimir quem você é enquanto ser humano que preza pela dignidade da pessoa. Cada religião ocupa um lugar e uma função específica dentro do seu contexto sociopolítico e econômico. O cristianismo primitivo, o Jesus da Bíblia, que eu particularmente creio, nasceu de um contexto às margens da sociedade. Pequenos cristos banidos socialmente, subjugados, dispersos, palavra de dicção difícil, dispersos por Roma, privados de direitos, escravo, perseguido. Pregavam um evangelho da libertação, da servidão e da miséria, das diferenças das riquezas. Jesus apregoava o partido de igualdade entre homens e mulheres, crianças, sendo que mulheres e crianças sequer eram contados nos censos que eram feitos. O apóstolo Paulo, quando prega sobre o que os efésios fizeram, ao vender as suas propriedades, dividi-las entre os menos abastados, estava promovendo a igualdade entre os homens. Por essas e outras, eu não consigo visualizar de onde as pessoas tiram tanta intolerância religiosa e confusão sobre quem é em sociedade. Saiam dessa cosmovisão. Eu conheço e falo do que eu creio, mas você tem liberdade para deixar o seu ponto de vista por onde você passar. Inclusive aqui, deixa nos seus comentários, porque vai ser bem-vindo para mim. Eu vou crescer enquanto pessoa e vou também aprender com você. Hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou uma nova pessoa, mas isso porque eu tive de me encontrar e me desencontrar. Eu li não só a Bíblia e os livros dos mormons, como aqui, ó, tem a Bíblia católica, aqui tem várias versões da Bíblia, da Bíblia do cristianismo. Eu não tenho problemas em conhecer. Eu já participei de cultos da União dos Vegetais. Eu já falei para algumas pessoas que eu tive experiência com a ayahuasca. Assim, eu não incentivo que as pessoas precisem ter todas essas descobertas, né? E que tenham esse contato com todas as vertentes de uma religião, de religiões diferentes. Mas eu venho de uma família miscigenada nesse sentido, né? Uma família que descende de matriz africana, de religiões de matriz africana, que se converteu a uma nova verdade. Quando a gente se fala se converter, não significa que seja melhor, mas reconheceu que seus valores e seus princípios se baseavam mais na religião que não era de matriz africana. Se você quiser saber a razão, quais foram os encontros e desencontros que fizeram a minha família decidir por essa nova verdade, por essa verdade que eles entenderam estarem libertos de situações que ocorreram, eu posso te contar. Mas o que eu quero preceituar aqui é que a intolerância religiosa, ela conduz à morte. Não só a morte espiritual, mas a morte dos valores e princípios que nos fazem iguais. Você não pode chegar e manifestar que você acredita que aquilo que a pessoa está fazendo é errado.
Tente convencer e converter o que você deseja falar em atitudes, em atos que você acredite reverberar esse amor de Cristo que você alega ter. Se você tem o amor de Cristo dentro de você, você consegue ser agente de transformação de muitas pessoas. Eu não quero que você entenda aqui que eu estou pregando ecumenismo, que eu estou pregando aqui anticristianismo, porque não é. Ou que eu saí e me equivoquei nos meus encontros e desencontros religiosos, porque esse tipo de culto, esse tipo de manifestação é muito pessoal, é intransferível. Eu hoje consigo entender a liberdade que os meus amigos têm de culto, e se eles quiserem conhecer o que eu acredito como verdade, ok, mas como advogada, inclusive, eu não posso privá-los de manifestar aquilo que eles acreditam ser melhor ou ser diferente, mas promover a eles uma melhoria dentro do seu sistema psicológico, emocional, familiar, enfim. Tudo é uma transição, tudo é válido a gente conhecer, e a filosofia, a sociologia, aquilo que nós entendemos fazer o ser humano crescer e habitar socialmente num contexto mais igual, ele vale a pena. Vale a pena você reavaliar por que você acredita no que você acredita. O que traz para você de coesão? E você vai poder manifestar ou não o seu culto. Se você quiser conhecer o que eu acredito, me pergunta intimamente. Não me pergunta por aqui, porque é muito pequeno para a gente poder manifestar tudo que a gente acredita. E como eu construí esses valores e princípios, tá bom? Eu quero dizer para você que eu agradeço esse tempo que você dedicou, minha dicção maravilhosa, dedicou até aqui. Eu quero muito que você encontre o ponto de equilíbrio entre a verdade que liberta e a verdade que aprisiona. Um abraço.